Boa tarde, família linda. Que coisa maravilhosa, hein, apóstolo? Que coisa linda. Quando eu entrei aqui, eu já senti assim uma atmosfera diferente. E ambientes como esse são ambientes de milagres. Aleluia. Eu entendo que essa tarde é uma tarde especial. Eu sei que o desafio é grande, porque pregar cerca de 2h30 depois do almoço não é fácil, né? Mas eu creio que Deus vai fazer coisas lindas nessa tarde aqui, e o Espírito Santo é que vai nos conduzir, o Espírito Santo é que vai, com certeza, mover os nossos corações nessa tarde. Então eu peço a você que você abra o seu coração e personalize essa palavra para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para os seus negócios, porque eu entendo que Deus sempre tem algo novo para fazer nas nossas vidas e através de nós. É um presente essas amizades que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, e tem conexões que são conexões dos céus, que a gente leva com a gente e que permanece com a gente. E esta igreja, com certeza, o apóstolo Walter, realmente são pessoas que eu levei no meu coração e sou muito grato pelo convite, pelo respeito que eles têm para com a minha pessoa, e eu entendo que a unção que você respeita, você recebe. E nessa tarde, eu entendo que você vai receber coisas novas, porque Deus tem feito coisas novas também em Santa Catarina. E aquilo que está acontecendo em Santa Catarina, aquilo que está acontecendo na igreja a qual eu estou pastoreando, eu compartilho com vocês em nome de Jesus, que vocês venham viver da mesma forma. Eu quero primeiramente me apresentar. Eu sou o pastor Júnior, sou pastor da igreja Reviver em Itajaí, Santa Catarina. Aqui estão minhas redes sociais, você pode me acompanhar, meu Instagram, Júnior Rostirola, e também tem um site, .com, que é do lançamento do meu livro. Eu acabei de lançar um livro, tem 2 meses, no final eu vou estar falando um pouquinho sobre o livro que eu lancei sobre paternidade. Paternidade. Eu vou compartilhar também a mensagem, vai ser em cima daquilo que o meu livro também fala. Eu quero apresentar minha família. Essa é minha família, Michele. Michele é um presente. Michele é um presente. Michele, ela já teve diversas doenças. Ela já teve púrpura, já teve lúpus. Michele já teve um tumor no pâncreas, ela não tem todo o pâncreas. Ela também estava num acidente de um ônibus, estava indo para um retiro, quando ela tinha 13 anos. E esse ônibus caiu de cima da ponte, lá em Santa Catarina, e morreram 7 pessoas. E Michele desenvolveu um tumor por conta da batida. 2 anos depois, ela teve que tirar parte do pâncreas dela, e esse tumor, ele pressionou o útero dela também. E quando eu casei com ela, ela disse para mim: Júnior, desde a época do namoro, ela dizia: eu não vou poder gerar filhos. Só que eu nunca acreditei nessa mentira, porque existe verdade sobre nós. E na vida, você vai ter momentos que você vai ter que fazer escolhas, e as suas escolhas podem ser as escolhas voltadas para as verdades de Deus ou para as mentiras do diabo. Eu também vou falar um pouquinho sobre isso nessa tarde. E Michele, depois de 8 meses de casada, ela engravidou, e nós tivemos o primeiro filho, que é o João Pedro, vai fazer 16 anos, e quando João Pedro nasceu, ele foi constatado como uma criança com hidrocefalia. E ele nasceu com um furo aqui no começo da espinha. E nós viramos a noite orando, e nós não aceitamos essa mentira. Nosso filho era perfeito. Deus tinha prometido, Deus tinha falado, Deus tinha mostrado, e nós não aceitamos. E para a glória de Deus, nós temos o diagnóstico ruim, mas para acontecer um milagre, eu aprendi que tem que ter um diagnóstico ruim. E nós vivemos o milagre, porque o João Pedro é uma criança 100% saudável, para a glória de Deus. Aquele furo fechou, e ele leva a vida normal, e não tem nada
uma criança super inteligente. E aí é a formatura do primeiro grau, ele já está no segundo grau. E é uma criança linda, um presente de Deus para a minha vida. 6 meses depois, Michele foi constatada com púrpura e lúpus. E aí, para mim foi muito difícil, porque nós tínhamos acabado de comprar uma casa nova e eu tive que fazer a mudança sozinho, juntamente com o João Pedro no colo e Michele internada. E a médica disse que não tinha mais nada para fazer em favor da vida da Michele, só um milagre, porque as plaquetas dela, para quem entende, o mínimo que um ser humano pode ter de plaquetas é 140 mil. E ela chegou a 3 mil plaquetas. O sangue dela virou água, então ela tinha sangue por tudo, vazava por todos os lugares. Então eu não podia mexer na Michele. E a médica disse: não tem mais nada, todo o medicamento que ela está tomando, plasma que ela está tomando também na veia, para poder aumentar as plaquetas, não tem o que fazer, porque ela não está reagindo. E eu lembro que, sabe, apóstolo, eu parei meu carro no meio de uma rodovia, na beirada de uma rodovia lá em Santa Catarina, e eu comecei a gritar dentro do meu carro. E a minha oração foi a oração de Jesus no Getsemane. Porque quando Jesus chegou no Getsemane, ele orou: Pai, se possível, passe esse cálice adiante de mim, mas que seja feita a tua vontade. E a minha oração foi essa. Eu não aguentava viver tudo aquilo. O meu filho teve que ser arrancado do peito da minha esposa, ele mamava ainda. E toda vez que eu ia no hospital, ela não podia se mexer, mas ela perguntava bem baixinho: como está o João Pedro? Eu dizia que ele estava muito bem, e ela chorava, e o leite corria no peito dela. Então tudo isso foi muito difícil, mas eu entendo que todo o processo, ele muitas vezes vai nos levar a viver algo novo lá na frente. Eu não sei o que você está passando nesse momento, seja na vida pessoal, ministerial, espiritual, financeira, eu não sei. Mas entenda, se você conseguir passar pelo processo, você vai alcançar algo novo, e esse algo novo vai te trazer muitas alegrias. E nós viramos também a madrugada orando pela Michele, e da noite para o dia, ela passou de 3 mil plaquetas para 231 mil plaquetas. O milagre aconteceu. 4 dias depois ela estava ganhando alta. E a médica, nunca me esqueço, a médica me chamou no consultório dela e ela disse assim: Júnior e Michele, eu só vou pedir algo para vocês: não engravidem. Eu olhei para a doutora Samara e eu disse: o meu sonho é ter uma menina, e tem promessa. 4 anos depois a Michele engravidou, e nós tivemos a Isabela. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Pode aplaudir. Então essa é a minha família linda, os meus filhos lindos, uma família sacerdotal que Deus separou para fazer a diferença no estado de Santa Catarina, para a glória de Deus. E eu quero então compartilhar um pouquinho da história que eu estou vivendo como pastor lá em Santa Catarina, e quero fazer uma retrospectiva para quem estava na primeira vez que eu estive aqui. Eu compartilhei alguma coisa e rapidamente, antes de eu entrar na mensagem, eu quero compartilhar com você porque vale muito a pena. Eu plantei a Igreja Reviver há 9 anos atrás. Ela completou 9 anos agora em abril. E nós começamos com 8 pessoas, eu, Michele, João Pedro, Isabela e mais 4 pessoas numa oficina. Na verdade ela nasceu na nossa casa e depois a gente foi para uma oficina com 8 pessoas. E quando nós estávamos com 3 meses de ministério, você pode ver a foto, a igreja estava lotada de cadeira vazia. Eu nunca tive problema com cadeiras vazias, nunca. Eu penso que toda igreja tem que ter cadeiras vazias, porque isso quer dizer que é uma igreja com muitos lugares, que os de fora
são bem-vindos, porque o lugar está disponível. Eu não deixo a igreja encher para abrir um segundo, um terceiro, um quarto culto. Quando atinge cerca de 70% das cadeiras ocupadas, eu já abro o segundo, terceiro, quarto culto. Para quê? Para sempre ter lugar para as pessoas. E eu acho isso muito bacana. E eu lembro que muitas pessoas chegavam perto de mim, amigos meus da cidade, pastores, e eles diziam o seguinte: Pastor Júnior, tira um pouco de cadeira lá do galpão, porque parece que não tem ninguém, a impressão é que não tem ninguém. Se tirar um pouco de cadeira, parece que a igreja está lotada. Não, eu não quero viver de aparência. Eu quero ser verdadeiro. Qual é o problema de ter poucas pessoas? Qual é o problema de ter 1, 2, 3 pessoas? Para mim não importa. A questão é que aquelas cadeiras vazias, elas falam para mim, elas estão trazendo uma mensagem para a cidade, que ali é um lugar, que é a cidade é bem-vinda. E nós continuamos, e não tirei as cadeiras. Um galpão de 300 metros quadrados, tinha só uma salinha ali atrás, e tinha um banheiro, um por um. 1 ano e meio depois, a igreja estava lotada, você pode ver na foto. Todas aquelas cadeiras foram ocupadas, e não era só um culto, já estávamos no segundo culto, porque Deus é Deus. Já tínhamos batizado mais de 300 pessoas, e a igreja continuou crescendo. E numa vigília, eu estava numa vigília, e eu estava com 20 pessoas nessa vigília, 1 ano e meio de igreja, e eu comecei a orar e clamar a Deus, dizer: Deus, o galpão aqui ficou pequeno, essa oficina ficou pequena, e eu preciso de um lugar maior, para onde que eu irei? E aí Deus disse para mim naquele momento, o Espírito Santo falou fortemente no meu ouvido: atravesse a rua e unja aquele terreno. Naquele momento eu pensei comigo, aquele terreno que o Espírito Santo está mandando eu ungir, custa R$1 milhão, eu não tenho esse dinheiro. Mas o Espírito Santo falou: atravesse a rua e unja aquele terreno. E eu atravessei, com aquelas 20 pessoas, e eu fui ungir esse terreno aí. Esse terreno é um dos melhores lugares da cidade de Itajaí. E tinha muitas pedras esse terreno. E eu fui com 20 pessoas na madrugada para esse terreno, e eu fui com 1 litro de óleo. Eu gosto muito de óleo ungido, muito. Eu sei que é para ungir enfermo. Já teve teólogos que vieram para mim, eu disse: olha, querido, eu gosto tanto de óleo que eu uso até para fritar banana. Mal para mim não está fazendo. E eu ando com 1 litro de óleo mesmo. Esses dias uma irmã chegou lá: pastor, eu queria ungir o carro. E apareci com 1 litro de óleo assim. Ela pensou o seguinte: meu Deus, o pastor vai derramar esse óleo no meu carro, zero. Eu disse: não fica com medo não, irmã, é que eu tenho que estar prevenido. E aí eu fui ungindo, e eu pedi para aquelas 20 pessoas pegar um punhado de pedra, e todo profeta é louco. Não se assuste se o seu pastor aqui mandar você fazer algo que aos teus olhos humanos seja loucura. Faça, obedeça. E eu mandei cada um pegar um punhado de pedra e lançar profeticamente o seguinte, dizer o seguinte: profetize famílias transformadas. E todo mundo começou a profetizar, e era de madrugada, parecia um centro de Umbanda. Você imagina, de madrugada, um doido derramando óleo, os outros jogando pedra e gritando. Eu digo: meu Deus do céu. 4 dias depois, diga comigo, 4 dias depois, eu estou varrendo na frente da igreja. Chega um senhor: eu queria falar com o pastor presidente do ministério. Eu disse: sou eu, pastor presidente. Você é o pastor? Eu disse: sim, sou eu, pastor. Eu queria conhecer a sua igreja. Entrei, dei uma volta olímpica, 240 cadeiras, 300 metros quadrados, um banheiro. Apresentei até o banheiro para ele. Eu disse: essa é a minha igreja. Ele disse: olha, eu sou o dono do terreno aqui da frente. Meu Deus. Nesse momento eu não sentia mais as minhas pernas. Quer um café, um cappuccino, um chocolate quente? Tu queres o quê? Quando ele falou isso, eu fiquei paralisado. Eu disse: o senhor é o dono do terreno aqui da frente? Ele disse: sim. Ele bem assim: olha, eu não sou evangélico, eu sou católico, mas eu também não sou aquele católico praticante.
Mas sempre que eu passo aqui na frente, eu olho para a sua igreja, algo me diz que eu tenho que entrar. E hoje eu decidi entrar. E agora, conversando com você, eu sinto dentro de mim que eu preciso fazer algo. E eu estou com cerca de quase R$1 milhão na conta bancária. E eu queria ver com você, se você não aceita eu construir uma igreja para você. Eu disse assim, eu vou pensar. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês nessa tarde. Tem coisas que não precisa orar. Não, tem coisas que não precisa orar, porque já foi orado. Tem coisas que virão nas suas mãos, que não precisa orar, é só pegar, depois ver o que faz. Mas porque você já orou. Resumindo, em 6 meses ele levantou um templo, avaliado em mais de R$2 milhões, e nós entramos com 300 pessoas nesse templo, com quase 1000 cadeiras, por culto, 1000 lugares, e aqui está a foto, olha só que coisa linda. Já não era mais aquela igreja de 8 pessoas, Seis anos se passaram e essa igreja ficou pequena. Eu já fazia 3 cultos aos domingos e há 3 meses atrás, o meu último culto neste lugar, eu fiz com 180 pessoas para o lado de fora. E há 1 ano e meio atrás, eu comecei a orar a Deus e pedir um lugar para Deus, que aquele lugar ali tinha ficado pequeno. E eu peguei 1 litro de óleo e eu fui ungindo. E nós temos um membro que tem um avião de pequeno porte, e por ele saber que eu sou assim, ele e a sua esposa sobrevoaram uma área de um terreno gigante em Itajaí, lá em Santa Catarina, derramando óleo, filmaram e mandaram pelo WhatsApp: pastor, nós já estamos ungindo no terreno aqui na BR. Eu digo aleluias. É porque os seus filhos serão mais doidos que você. Como é bacana quando a pessoa ela respeita uma cobertura espiritual. Como é bacana quando a pessoa ela anda debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Isso traz inúmeras recompensas. Porque é aquele que respeita, que ouve, que é leal ao seu profeta, ao seu pastor, ele prospera. Ele prospera. E aí nós saímos ungindo terrenos na cidade, e Deus colocou nas nossas mãos esse terreno aí. 12.000 metros quadrados. Praticamente no centro da cidade, bem próximo ao porto da cidade. E quando eu olhei para esse terreno, eu disse: meu Deus, é esse terreno. Resumindo, eu assinei contrato, um terreno de R$20 milhões, eu com R$1.850 na conta bancária. Eu nunca trabalhei com dinheiro na conta bancária da Igreja Reviver, porque tudo que entra, eu invisto em vidas. Hoje nós temos uma obra social linda lá no estado, uma das maiores do estado e uma das maiores do Brasil. Temos orfanatos de criança, orfanatos de adolescente, vários projetos que no decorrer da minha mensagem eu vou compartilhar com vocês, do que Deus fez. E aí, entrei nesse lugar e comecei a orar a Deus. Deus, e agora eu preciso construir um templo. E nós começamos com R$1.850 na conta bancária, começamos a construção, que eu sabia que iria ter um custo de milhões. E nós começamos, e a igreja começou a ser edificada. Em 1 ano e 4 meses, mais ou menos, a gente conseguiu construir a Igreja Reviver. E nós inauguramos, tem 2 meses, uma igreja para 3.000 lugares,
para 3.000 pessoas sentadas por culto. Olha só as fotos. Aí é uma das recepções. Ficou linda a igreja, linda, 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 linda. Deus tem multiplicado a cada dia. E eu sou muito grato a Deus. Batizamos mais de 2.500 pessoas nesses 9 anos. Estamos aí caminhando para batizar mais de 3.000 pessoas. E Deus fez, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Amém? Então aí está um pouquinho da nossa história. Tentei resumir rapidamente, nesses primeiros momentos, aquilo que eu estou vivendo em Itajaí. Agora eu entro um pouquinho numa história que fala muito comigo, que é a passagem do filho pródigo. E aí a gente já entra na mensagem dessa tarde, que tem como tema a paternidade que você precisa. A paternidade que você precisa. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Quanto tempo eu tenho, pastor? Meu Deus, tem certeza? Tudo isso? Eu já usei, eu vim perguntar o tempo depois de já ter falado um monte, né? Eu sou esperto também, né? Estão comigo, igreja? Amém? Vocês não dormem? Não perca a bênção. Uma palavra nessa tarde pode mudar a tua história para sempre. Eu creio muito dessa forma. Essa conferência, pode ter certeza, é um virar da chave na sua vida, no seu ministério, na sua família. Não foi por um acaso que tudo isso foi preparado para vocês. E eu não acredito em coincidência, nós estamos aqui por propósito. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Uma hora tu acha. Enquanto isso, vamos lá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. É Lucas 15, 11 em diante. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, diga comigo, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olhe para cá. Não responda para mim, mas para você mesmo. O que dirige a sua vida? O que está dirigindo a sua vida?
todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. E nessa tarde você precisa abrir o seu coração e ser sincero, sincera com você e dizer de fato o que está dirigindo a sua vida. Você pode estar sendo dirigida por uma circunstância contrária. Você pode estar sendo dirigido por um trauma. Você pode estar sendo dirigido por um abuso sexual na infância. Você pode estar sendo dirigido por lembranças dolorosas, por uma pressão ou por uma circunstância contrária. Tudo isso pode estar dirigindo você. Você pode estar sendo dirigida por uma traição. Talvez você foi traída. Isso não sai da sua mente, isso não sai dos teus pensamentos, e isso está dirigindo você. Você muitas vezes se pega pensando algo do tipo: eu não me conheço mais porque eu não era assim. Eu tinha motivação na vida, eu tinha projetos, eu tinha sonhos e tudo isso morreu. Por que morreu? Porque algo está dirigindo você. E a pergunta nessa tarde é: o que é este algo que está te dirigindo? Entenda que todos nós fomos feitos para desfrutar da paternidade de Deus. E quando você desfruta da paternidade de Deus, você encontra o propósito para o qual você foi criado. E quando você encontra o propósito, você cai no seu destino. Então entenda algo nessa tarde, que é muito importante para a sua vida, como homem, como mulher, como filho, como pai, como cristão, como pastor, como líder. Num todo, é muito importante você entender que existe uma paternidade sobre você, a paternidade de Deus. E quando você tem essa paternidade muito bem resolvida na sua vida, você sabe de fato quem você é, você descobre o propósito. E quando você descobre o propósito, você segue o seu destino. O problema é que muitas pessoas, elas acabam não descobrindo qual é o propósito pelo qual elas estão aqui nessa terra. Sem um significado, a vida não tem relevância, não tem esperança. Então nós precisamos decidir: ser guiado pelas circunstâncias ou descobrir o propósito pela qual nós fomos criados. Qual é a sua decisão nessa tarde? Pastor, eu quero decidir nessa tarde a descobrir a cada dia o propósito pela qual eu fui criado. Ser dirigido por um propósito parte do princípio de saber quem você é. Ou seja, resolver o problema que está em seu coração. E qual é o maior problema que está no seu coração? Não são as contas a pagar, não é a família, não é o trabalho, não. O maior problema da humanidade é a orfandade. A orfandade é o maior problema da humanidade. Você não pode ir muito longe se você não tiver a sua identidade bem definida. E descobrir a sua identidade faz você operar a partir de quem você é e não das suas circunstâncias. Vai pegando tudo isso, porque no decorrer da mensagem você vai usar tudo isso para você entender aonde Deus quer te levar, para você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, a ponto de você trilhar, caminhar e correr no seu destino. Até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir o seu propósito. Deus criou cada um de nós com um DNA do extraordinário. Se você pegar uma semente de uma árvore frutífera, pega uma semente de uma árvore frutífera. Se eu pegar uma semente, a semente ela é insignificante, não é verdade? Seja de uma árvore, seja de uma planta, de uma flor, ela é insignificante. Se eu lançar ela aqui, nesse carpê, você vai passar por cima, você nem vai ver.
Mas aquela semente, ela tem o DNA do extraordinário, porque aquela semente plantada em terra fértil, ela vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Então, toda semente, no meu conceito, é uma promessa, que quando colocada em terra fértil, ela frutifica, mas quando não colocada, ela morre. Se uma semente tem um DNA do extraordinário, imagina eu e você, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso me ensina? Que nós temos o DNA de Deus. Se nós temos o DNA de Deus, queridos, nós temos tudo. Nós somos filhos. Nós temos um Pai. E não podemos deixar as circunstâncias nos parar, mas sim cumprir o nosso propósito. Então é assim como a árvore, que tem o DNA do extraordinário. Você também tem o DNA do extraordinário plantado em você, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Você tem todas as possibilidades de fazer grandes coisas. A questão é você entender o propósito pela qual Deus te criou. Isso é o mais importante. Tudo que Deus tem para você já está no seu DNA. Eita, que coisa linda! Tudo que Deus tem para você já está no seu DNA. Tudo, todo projeto de Deus para a sua vida está no seu DNA. Mas muitas vezes a falta de paternidade e de legado gera dúvidas nas pessoas. Por isso, há tanta gente que se sente perdida, questionando muitas vezes o motivo de certas coisas que lhe sobrevêm. Eu entendi aquilo que o apóstolo Paulo entendeu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em uma planta, quando vem o vento, a princípio é uma circunstância contrária, mas o vento faz aquela planta crescer e as suas raízes se firmar ainda mais. Então você vai entendendo no processo que ele é tão importante quanto a conquista, desde que você entenda a paternidade de Deus sobre a sua vida, e que você tem o DNA de Deus, e que você é filho, e que você é filha. Então nada nessa vida pode te parar. Muito pelo contrário, você tem o poder dado por Deus para transformar toda e qualquer realidade. Aonde eu tenho andado, eu tenho colocado a planta dos meus pés, e ali eu tenho determinado as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou um filho de Deus, eu sou um agente de transformação. E nós precisamos entender isso, senão nós vamos ser aqueles cristãos medíocres, ou até mesmo aquele cristão ateu. Qual que é, pastor, o cristão ateu? É aquele que está fazendo parte, mas não está acreditando que é possível. O seu vizinho que não vem na igreja tem mais fé do que ele, porque quando ele sai para vir à igreja, o vizinho diz: fulano, por gentileza, você pode orar pela minha família que está passando por um momento difícil lá na sua igreja? Ele pega os nomes e traz para a oração. O vizinho que não vai à igreja tem mais fé do que aquele que já perdeu a esperança. É o cristão ateu. Então nós precisamos entender: as pessoas não estão perdidas por não saberem o que fazer, mas por não saberem o propósito do que estão fazendo. Você entendeu? Você pegou essa? Não deixa o som te atrapalhar. Um jovem, preste atenção, na casa dos 20 anos escreveu o seguinte:
sinto-me um fracassado. Pois luto, ou melhor, para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Olha a declaração deste jovem que escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Este jovem, ele não entendeu o propósito da vida, ele não entendeu o porquê ele nasceu. E quando você não entende o porquê que você nasceu, você também se torna uma pessoa assim, que vive por viver nessa vida. Deus não te criou para passear de graça aqui na terra, não. Deus te criou com um propósito. A Bíblia diz que antes que você chegasse no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito contigo. Eu sou italiano, e o meu bisavô, chamado Augusto, ele veio da Itália morar no Rio Grande do Sul. Ele era plantador de vinha. Ele tinha uma plantação de vinha. E ele se tornou uma pessoa totalmente viciada no álcool, no vinho. E ele era tão ruim que a minha bisavó, ou melhor, a Palmira, ela sofreu tanto que ele pegava ferros, esquentava no forno a lenha e queimava as pernas dela. Ele era terrível. O meu avô, Atílio, cresceu num ambiente assim, vendo o seu pai judiar da sua mãe, maltratar a sua mãe, uma família destruída. O meu avô Atílio foi órfão de pai vivo, e ele vai reproduzir exatamente aquilo que ele aprendeu. Preste atenção. Ninguém dá aquilo que não tem, você vai reproduzir aquilo que você recebeu. E o que pode estar dirigindo a sua vida hoje são as circunstâncias de uma família disfuncional. Porque eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha família. O meu avô, então, ele vai se tornar exatamente no que meu bisavô era. E ele se torna numa pessoa tão ruim, alcoólatra também, viciada, que ele maltrata minha avó, que ela morre aos 26 anos de idade, deixando 3 crianças órfãs. E uma dessas crianças é o meu pai. E o meu pai cresce vendo o meu avô viciado, violento, e ele vai se tornar exatamente no que ele viu. Ele casa com a minha mãe. 15 dias depois do casamento, ele começa a maltratá-la. E ele se torna em um homem terrível. Os meus 3 primeiros irmãos morrem por conta do meu pai. Não foi o primeiro nem o segundo, foi os 3 primeiros irmãos morreram por conta do meu pai. Minha mãe, então, não quer mais ter filhos. Apanha muito em casa. E ela decide adotar a minha irmã mais velha, a Kátia. E ela adota a Kátia. E agora não era só uma apanhando, eram 2. E meu pai vem com uma promessa: a hora que você tiver novamente um filho homem, eu deixarei de beber. Minha mãe tenta uma 4ª gravidez, depois de ter 3 e adotado uma menina, tenta uma 4ª gravidez, e nasce a minha irmã Cristiane. Minha mãe então tenta mais uma vez, uma 5ª gravidez, e nasce a minha irmã Michele. E agora não é mais a minha mãe, é a minha mãe, 3 meninas, correndo
de um homem violento. E minha mãe disse: eu não quero mais tentar. E por um acidente, segundo a minha mãe, ela engravida de mim. E aí, era um filho homem, que meu pai prometia que ia deixar de beber. Só que ele não deixou. E eu comecei a apanhar com 7 meses de idade. E eu me tornei numa criança totalmente distorcida. E o lugar mais seguro para mim era o colo da minha mãe. E uma fralda que eu cheirava, e eu chupava dedo. E quando eu comecei a ir para a escola, eu comecei a me isolar. Eu era aquela criança esquecida no banco da escola. E eu não tinha amigos, eu não conseguia me relacionar, e eu apanhava muito, eu sofria muito bullying na escola. Sabe que aos 13 anos, na 7ª série, na 6ª série ou melhor, quase 14 anos, eu parei de estudar. E eu não consegui mais. Eu não conseguia mais. E tudo que eu pedia era a morte. Tudo que eu pedia era a morte. Eu me arranhava, eu puxava os meus cabelos, e eu comecei a acreditar em mentiras. Que eu nunca teria amigos. Sabe, quando eu olho para vocês, e hoje eu tenho um amigo aqui no Rio de Janeiro, amigos do Rio de Janeiro, eu fico tão feliz. Porque por muito tempo eu não acreditava que eu poderia ter amigos como eu tenho hoje. Poder vir aqui, abraçar, rever os amigos, isso para mim é algo tão lindo. Eu vejo Deus na minha vida, porque eu era totalmente isolado, eu me isolei, eu me trancava no meu quarto, eu não tinha prazer de viver. Eu acreditava que eu nunca seria pai, que eu nunca teria uma família. Eu não conversava com ninguém, eu me isolei totalmente, eu me tornei num ser totalmente distorcido. Mas aos 13 anos, uma senhora passou na frente da minha casa, olha a importância do convite. E ela disse assim: Juninho, vamos na igreja hoje, com a tia Irene. E naquele dia, eu aceitei. Pedi para minha mãe deixou. E eu fui à igreja, e quando eu entrei na igreja, estavam cantando uma canção assim: pra te adorar, ó Rei dos... Isso, me ajude. Foi que... Exatamente nesse ponto, aonde dizia, na casa de Deus, aonde flui o amor, eu disse: é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. E eu, vencendo a timidez, vencendo todas as barreiras, eu fui à frente, me ajoelhei, e ali eu comecei a chorar. E eu saí daquele culto com uma esperança enorme dentro de mim, aonde eu iria transformar a minha família, iria transformar a vida do meu pai, que nunca consegui chegar perto. Eu nunca consegui abraçar o meu pai. E isso por muito tempo foi muito difícil para mim. Eu nunca ouvi meu pai dizer: eu te amo. Uma única vez que eu lembro do meu pai comigo foi quando ele me convidou para ir no bar com ele. Eu tinha cerca de 7 anos. E ele pagou uma laranjinha. E eu me senti tão honrado, tão valorizado, que eu estava com meu pai, onde todos os meus amigos da rua tinham um pai, e eu não tinha aquele pai que eu desejava. Só que eu fui com ele, mas tive que voltar sozinho, porque lá ele ficou. Lá ele começou a beber, e voltou para casa só à noite, e ainda tive que buscar ele, juntamente com a minha mãe, na esquina de casa, porque lá ele estava caído. Isso era todos os dias. Foi a única vez que eu lembro de estar perto do meu pai.
E para mim foi muito gratificante aquele dia, porque eu sonhava muito de estar perto dele. E quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a levar o evangelho para dentro da minha casa. Mas por não poder chegar muito perto do meu pai, eu comecei pela minha mãe. Só que 1 ano depois, o meu pai veio a falecer. Ele faleceu com 53 anos. E quando chegou o corpo do meu pai em casa, a gente sentiu um alívio. É como se um pesadelo tivesse acabado. E havia paz naquela casa. Mas mesmo assim eu queria, de uma certa forma, se conectar com meu pai, e não dava mais. O que eu agradeço a Deus é que 15 dias antes dele cair em coma, ele aceitou a Jesus. Em cima de uma cama, em 6 meses, ele que tinha o meu corpo, a minha altura, em 6 meses, ele ficou do tamanho de uma criança mais ou menos de 5 anos, só no osso e na pele, todo entrevado. E assim ele foi enterrado, todo distorcido. Mas 15 dias antes, ele aceitou a Jesus, ele pediu perdão para minha mãe, pediu perdão para nós, e partiu, 15 dias depois. E tudo isso foi gerando em mim um turbilhão de mentiras. Que eu não daria certo, que eu seria como meu pai, que eu seria como meu avô. Tudo isso começou a gerar dentro de mim um turbilhão de mentiras e eu tinha agora a verdade de Deus como pai. Mas foi um processo dos 13 anos até os 22 anos. Para você ter uma ideia, quando eu casei, eu tinha 22 anos. E para mim comprar uma camiseta, eu tinha que levar a minha esposa, a minha mãe e as minhas 3 irmãs. Porque eu não conseguia tomar a decisão de comprar uma camiseta. Então, apóstolo, eu sou a pessoa mais improvável para estar ministrando aqui numa plateia tão seleta como essa. Só que foi Deus que me escolheu. Foi Deus que transformou a minha vida. E dos 13 anos aos 22 eu comecei a ter sonhos, projetos. Eu dizia que eu seria pastor e as pessoas olhavam para mim e até riam, porque eu não me relacionava com ninguém, eu não conseguia falar. Mas eu acreditava no que Deus dizia para mim. Mesmo que os meus olhos físicos não alimentavam a minha fé, e eu aprendi que a minha vista pode ser a maior inimiga da minha visão. Ou seja, a tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. E eu acreditava em Deus piamente, que aquilo que Ele prometeu, Ele era fiel e justo para cumprir. E quando eu plantei a igreja aos 29 anos, eu já tinha voltado a estudar, já estava fazendo faculdade de teologia, já tinha me formado em uma, estava fazendo uma segunda, e antes dos 22 anos eu estava na faculdade de economia. E no 7º período, preste atenção, no 7º período, fazendo já a monografia para se formar, eu orando a Deus, eu disse: Deus, eu acho que eu não entendi algumas coisas ainda no processo. É essa faculdade que eu tenho que fazer no 7º período. Deus disse para mim: não. Eu corri para a faculdade, fui na secretaria, falei com a secretária, eu disse: como que faz para trancar uma matrícula? Ela disse: qual é o seu código? Eu dei meu código, ela disse: mas você quer trancar? Você está no 7º período fazendo a monografia para se formar? Eu disse: sim, eu quero trancar. Ela disse: não, mas é problema financeiro? Eu disse: não, não é problema financeiro, é propósito. Ela ficou sem entender nada, eu tranquei. E no dia seguinte eu estava sentado numa cadeira estudando teologia. Anos depois, 29 anos, eu plantei a igreja e todos os meus sonhos começaram a se tornar realidade. Eu que fui órfão quando criança, hoje eu tenho um orfanato de 0 a 12 anos. A minha dor virou meu maior testemunho. Eu que fui órfão na adolescência,
abri um orfanato de 12 a 18 anos. Eu que tive um pai viciado e não pude tirar meu pai do vício. E sabe o que é tão difícil? Porque eu não lembro de alguém chegar na minha casa e oferecer um centro de recuperação. E depois eu aprendi que era possível. Meu pai era tão novo, se tivesse encontrado alguém nessa vida para oferecer um centro de recuperação, quem sabe ele estaria hoje comigo sentado me ouvindo. E eu comecei a ter empatia pelas pessoas, e empatia é você sentir a dor do próximo. Não é você se escandalizar com os atos dele. Não é você condenar aquele filho que está no mundo das drogas, não. Ele está sendo vítima de uma situação, de um vício que está levando para a morte. Nós não somos agentes de ficar criticando ou murmurando, ou até mesmo questionando, não. Nós somos agentes de transformação. E hoje eu tenho um centro de recuperação que cuida de mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres também portadoras do vírus HIV. Aonde a família não quer mais, eu quero. Aonde elas chegam no osso e na pele. A família não quer, porque uma vida inteira ela viveu na rua drogada. E a família não quer cuidar. O hospital não pode ficar. Eu me levantei na minha cidade, eu disse, eu quero essas vidas. E eu cuido delas até a morte, porque eu sei o valor de uma vida. Eu sei o valor de uma alma, eu sei, porque eu vejo meu pai nessas pessoas. Aonde minha mãe cuidou dele até o final da vida. Eu que passei fome, eu nunca comi bolacha na infância. Eu nem gosto de bolacha hoje. Nunca tomei um iogurte, porque não tinha. Hoje eu tenho um mercado chamado Mercado Solidário, onde as famílias carentes da cidade fazem compra. Pegam um carrinho, vão lá com dinheiro solidário, um dinheiro fictício que nós criamos, fazem as compras, o pai pode dar para o filho uma bolacha, pode dar para o filho um iogurte, enfim, um alimento. Eu que nunca pratiquei esporte, porque eu nunca fui convidado, nunca me permitiram participar de um jogo de futebol. Eu não sei jogar futebol, sabe, Walter? Não sei. E isso para mim foi uma rejeição muito grande. Hoje é de rir mesmo, né? No Brasil, não saber jogar futebol é difícil. Mas eu fui rejeitado pelos meus amigos da escola, por eu ser esquisito e ser isolado. Eles nunca me escolheram para jogar. E quando eu ia, eles me deixavam de escanteio. E hoje eu tenho vários projetos sociais na cidade para inserir crianças no esporte. Porque eu sei o quanto aquilo me machucou durante muito tempo. Você ser rejeitado não só em casa, mas ser rejeitado na escola. Por isso que chegou um determinado momento da minha vida que eu não conseguia mais ir além. Eu não conseguia mais. E tudo que eu queria era morrer. A vida não tinha sentido para mim. Eu dizia, Deus, por que eu nasci nesse lar? Por que eu nasci? Por que eu tive esse pai? Por quê? Por quê? Dias atrás, um membro da minha igreja, um líder, chegou para mim e disse assim, Pastor Júnior, eu ouvi o senhor falando que o senhor nunca foi escolhido para jogar em time nenhum. Eu disse sim. Ele disse, engraçado, como Deus é bom, né? Aí eu não entendi o que ele estava dizendo para mim. Ele disse, engraçado, pastor, que hoje todo mundo quer jogar no seu time. E isso é Deus. É Deus que faz essas coisas. É Deus que te levanta. É Deus que te protege. É Deus que te mostra o propósito e te coloca no destino. É Deus. Eu não sei qual foi a sua história, mas talvez você teve uma história tão sofrida quanto a minha. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos. E com os olhos fechados, eu quero que você traga a lembrança à casa dos seus pais. Como foi a casa dos seus pais? Quais as lembranças que você tem na sua mente da casa do pai?
o filho pródigo não se sentia mais digno de ser filho. E por isso passou a acreditar nas mentiras que vinham em sua mente, como rejeição, incapacidade, desvalorização, preocupação, incredulidade, ansiedade, isolamento, apatia, fracassos. Talvez a sua lembrança seja igual à minha, não tão boa. Talvez o seu pai não foi alcoólatra, mas era ausente. Talvez o seu pai até te abraçava, mas nunca falou eu te amo para você. E hoje é tão difícil você se reportar às pessoas com essa fala, eu te amo. Talvez você esteja sofrendo e não saiba o motivo. Talvez venha procurando para os seus vazios um preenchimento superficial nos mais diversos tipos de relacionamentos. Talvez queira que todos e tudo olhem para você com prioridade, com atenção. Talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que não está pronto pelo lado de dentro. Assim como eu sempre pensava, talvez você não se ache digno. Eu achava que eu não era ninguém. Eu achava que não tinha valor. Não imaginava um propósito pela qual me desse sentido de viver. Talvez você não consiga enxergar em você valor. Mas nessa tarde, existe solução para a tua vida, existe um pai. E eu encontrei esse pai que me amou e disse para mim: Júnior, você tem um valor. Júnior, você é meu filho. Júnior, eu tenho um propósito para contigo, eu tenho um destino lindo para ti. Nessa tarde, esse pai de amor, ele se encontra aqui. É possível sim você viver os melhores dias da sua vida. Olhe para mim. Para encontrar o Pai e viver uma nova história, primeiro se desfaça das mentiras que te aprisionam. Se desfaça das mentiras. Aquele filho pródigo, ele sai da casa do pai, e o problema não era o pai. O problema eram as mentiras que o filho tinha colocado na sua mente. E ele sai da casa do pai, achando que era melhor viver longe da presença do pai, longe da intimidade do pai. Ele acreditava em mentiras. Independente se o seu lar foi bom, talvez no decorrer da sua história, você foi aquele filho rebelde. E você nunca consertou isso. E isso está paralisando a sua vida, está paralisando o seu ministério. Hoje eu entendo que Deus me trouxe aqui para destravar muitos ministérios, destravar muitas vidas. Ei, você nunca mais será o mesmo, porque eu entendo que essa tarde Deus está fazendo coisas incríveis aqui no nosso meio. Ele disse: quantos empregados, quando ele cai em si, o filho pródigo, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quais são as mentiras que você tem acreditado e tem te aprisionado? Talvez seja o medo. Você se tornou em uma pessoa medrosa. Pastor, eu não consigo ir. Eu era esse cara medroso, eu não conseguia me relacionar. Para você ter uma ideia, o sino, quando batia na escola, eu saía 5 minutos antes, para não sair junto com todos os alunos, porque eu tinha medo daquela multidão. Talvez você se tornou nessa pessoa medrosa. Eu não tinha poder de decisão, eu tinha que levar toda a minha família para decidir por mim. Talvez você tenha medo de ir adiante, você tenha medo de entrar num relacionamento, você tenha medo de se abrir. Talvez você tenha medo do novo.
E o medo está atrelado tantos outros sentimentos como rejeição. Talvez você se sente rejeitado, rejeitada. Preste atenção, talvez você não goste do seu corpo, você não goste da sua aparência. Os meus olhos são verdes. E por muito tempo eu não gostava dos meus olhos. E eu dizia, por que eu nasci com os olhos verdes? O meu pai tem os olhos escuros. Tinha os olhos escuros. E eu pude aprender agora, eu fui vendo que de forma inconsciente eu queria ser igual ao meu pai na aparência. Por ter um desejo de ter um pai, não ter, eu queria que os meus olhos fossem escuros. E por muito tempo eu não gostava dos meus olhos. Eu me achava feio, eu olhava no espelho e dizia, por que eu nasci com esses olhos? Por que eu nasci assim? Para você ver aonde chega o nível de rejeição de uma pessoa. O primeiro órfão que o mundo teve foi Satanás. Satanás foi o primeiro órfão. Ele não aceitou Deus como pai. E tudo que ele quer é tornar uma humanidade órfã. Porque ele foi o primeiro órfão. Talvez seja a incapacidade, você se acha incapaz. Você não consegue romper no trabalho porque você se acha incapaz. Você tem medo. Ou seja, orfandade, desvalorização, preocupação, incredulidade. Você não consegue acreditar que você de fato vai viver o melhor de Deus nessa terra.